Olá, família CPMG, tudo bem com vocês? A gente tá hoje aqui para fazer a correção dessa lista, ó. Foi a lista aplicada pro período de 1/6 a 5/6, combinado? Nosso primeiro exercício fala o seguinte: um pneu tem 40 centímetros de diâmetro. Então, vamos tirar os dados? 40 centímetros é o diâmetro. Conforme a figura, pergunta se cada volta completa desse pneu corresponde na horizontal a quantos centímetros. Então, pensa comigo. Eu tenho um pneu. Para ele dar uma volta completa, ele tem que fazer o comprimento dele. Então, eu tenho que usar a fórmula do comprimento. O comprimento é 2π vezes o raio. Lembra, lá na videoaula, eu falei o seguinte, que esse π, ele vale aproximadamente 3,14. Então, nós vamos substituir os dados na fórmula. Então, o comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Detalhe, 20 centímetros é o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro, então, vezes 20. Então, a gente vai fazer a multiplicação. 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 20. Então, o comprimento desse pneu, ele é 125,6. O quê? Centímetros, porque o diâmetro está em centímetros. Então, essa é a resposta da nossa primeira questão. Questão número 1, ok? Então, vamos para a questão número 2. Veja bem, o que a gente tem aqui na 2, ó. Considerando um quadrado com lado de 15 centímetros escrito numa circunferência. Meninos, então é o seguinte, vou tentar desenhar aqui. Eu tenho uma circunferência e dentro dela eu tenho um quadrado, certo? Isso é uma figura inscrita, alguma coisa assim. Aí o exercício fala que o lado desse quadrado vale 15 centímetros. Então, aqui é 15, pra cá é 15, né? 15 centímetros ao lado do quadrado. Aí o exercício fala assim, determine a medida aproximada do comprimento da circunferência, ele quer o comprimento dela, com arredondamento de uma casa decimal. Para mim fazer o comprimento, eu tenho que conhecer o raio da circunferência. Veja bem, se eu achar a diagonal desse quadrado, ó, a diagonal dele é o diâmetro da circunferência. Se eu achar a diagonal do quadrado e dividir por 2, eu consigo achar o raio. Então, eu vou achar essa diagonal aqui fazendo aquela fórmula da diagonal. A gente viu ela há uns dias atrás. A diagonal é L raiz de 2. Quem é o L? O lado do quadrado, 15. E esse exercício, ele pede para a gente usar a raiz de 2 substituída por 1,41. Então, a gente vai fazer, ó. Então, a diagonal do quadrado vai ser 15 vezes 1,41, 21,15. Meninos, mas isso é a diagonal. A diagonal é o dobro do raio. Então, para mim achar o raio, eu vou ter que pegar esse valor de 21,15 e dividir por 2. Então, a gente vai fazer esse processo, vai dar 10,575. Ok? Bom, o que o exercício quer? O comprimento da circunferência. Agora, eu já tenho o raio, então eu vou vir para essa fórmula, ó. Comprimento é 2π vezes r. Então, meu comprimento é 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10,575. Então, eu vou ter 6,28, que é o produto dos dois primeiros, vezes 10,575. Lembrando que esse exercício pediu para a gente usar uma casa decimal. Então, esse comprimento aqui, ele vai ser aproximadamente 66,4 centímetros, porque os dados do exercício estão em centímetros, ok? Vamos para a questão número 3. Ó, o exercício fala assim, considere que você tem uma pizza grande e uma pizza pequena. Então, ó, pizza grande, pizza pequena.
Aí ele fala o seguinte, que a pizza grande tem 35 centímetros de raio e a pequena 25. E quer saber a diferença entre a área delas. Então, a gente vai ter que fazer a área da grande, depois a área da pequena e subtrair. A área é π vezes raio ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 3,14. O raio da grande, o exercício deu, é 35 ao quadrado. O que a gente tem que fazer aqui primeiro, meninas? A gente tem que fazer a potência, tá? Então, eu vou fazer 35 vezes 35, vai dar 1.225. E agora, eu vou multiplicar esses dois valores. Essa área aqui vai dar 3.846,5. Como o raio está em centímetros, a área também fica em centímetros, porém ao quadrado. Toda a área tem que ser dada ao quadrado. Vamos para os dados da pizza grande. A fórmula é a mesma. Porém, o raio dela é 25. Vou substituir o π aqui, quando eu não substituir. Esse 25 ao quadrado, lembrando que é 25 vezes 25, vai dar 625. Aí, a gente vai fazer esse produto, vai dar, área é igual 1.962,5 centímetros, o quê? Quadrado. Lembra, meninos? Essa área é da pizza grande, essa é da pizza pequena. O exercício que é a diferença entre elas. Então, vou fazer, ó, área da grande menos área da pequena. Ou seja, 3.846,5 menos 1.962,5. Então, agora é só a gente subtrair esses resultados. Vai dar 1.884, o quê? Nós estamos falando de área. Então, centímetros ao quadrado, ok? Então, esse aqui é o nosso resultado da questão número 3, né? Então, agora a gente vai fazer a questão número 4. Então, vamos lá, ó, questão número 4. Bom, a questão número 4 fala o seguinte, veja bem, a medida do raio de uma circunferência corresponde à medida da hipotenusa de um triângulo retângulo e isósceles. Então, imagina que eu tenho um triângulo assim, alguma coisa nesse sentido. Ele é retângulo aqui e isósceles porque esses dois lados são semelhantes, valendo 10 raiz de 2 aqui e 10 raiz de 2 aqui. Então, o exercício falou o seguinte, que o raio da circunferência é a hipotenusa desse triângulo. Então, ele vale esse valor aqui, ó, o x, que nós vamos descobrir inicialmente usando Pitágoras. Ó, como que eu uso Pitágoras? Aqui não é hipotenusa, então, lembra? É hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? X. E os catetos? 10 raiz de 2 ao quadrado mais 10 raiz de 2 ao quadrado. Quando eu for elevar esse caso, esse 10 ao quadrado vira 100. E a raiz eu simplifico aqui, ó. O índice com o expoente fica só o 2 de dentro. Ali da mesma forma, 10 ao quadrado, 100. Simplifico a raiz, sai o 2. Então, x ao quadrado vai ser 200 mais 200, né? Então, nosso x ao quadrado é igual a 400. Esse 2 vem para o segundo membro em forma de raiz. Então, x é igual a, quem vezes ele mesmo que dá 400? O 20. Bom, esse lado está em centímetro, então quer dizer que a medida encontrada também é centímetros. O exercício fala que essa hipotenusa é igual ao raio da circunferência que ele quer o comprimento. Então, esse valor é o raio da circunferência. E ele quer o comprimento da circunferência. Então, agora vem para a formulazinha. O comprimento é 2πr. O π, 3,14 e o raio, 20. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Vezes 20,
Então, nosso comprimento vai ser 125,6. Como os nossos dados estão em centímetros, ok? E agora a gente vai para a última questão, questão número 5. Ao percorrer uma distância de 6.280 metros, Fernando dá 20 voltas completas numa pista circular. Qual o comprimento do raio da pista? Meninos, quando ele deu 20 voltas, ele andou 6.280 metros. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 20 para descobrir quanto que é uma volta, não é verdade? O que a gente pode fazer? Eu posso cancelar esse zero aqui e 628 dividido por 2 vai dar 314. Os dados aqui estão em metros. Então, uma volta tem 314 metros. Agora, pensa comigo. Uma volta é isso aqui, ó. O que é isso? O comprimento. Então, eu vou vir lá para aquela fórmula do comprimento. Só que agora esse valor que eu encontrei, ele não é o raio. Ele é o comprimento, ele é o C. Então, eu vou substituir 314 aqui, ó. Aí, 2 vezes 3,14, que é o π, vezes o raio, que é o que o exercício está querendo. Então, eu vou ter 3,14 igual a 6,28 vezes o raio. Quem está multiplicando é que passa dividindo. Então, eu vou ter 314 dividido por 6,28. Esse é o raio. Aí, a gente vai fazer a divisão. O raio vai dar igual a 50. 50 é o quê, professora? A unidade que a gente está trabalhando. 50 metros. Meninos, então aqui ficou a correção dessa lista. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. E qualquer coisa a gente está à disposição.